Mais ou menos 30 dias, a gente participou de um evento da Academia de Polícia e lá a gente tem um programa chamado Move Saúde, que é voltado basicamente para a questão de atividade física. E nós fizemos uma palestra com uma psicóloga que tratou da síndrome de burnout, né, que é muito comum, inclusive, entre os escrivães de polícia. E quando ela estava mostrando os sintomas, as características e tal, eu cheguei e disse a ela, eu estou me vendo em várias situações, mas tinha algo muito interessante em mim. Eu não conseguia sair dali. Você percebe muitas vezes que aquele ambiente está lhe adoecendo, que aquela atividade, aquela sobrecarga de atividade está lhe adoecendo, mas o seu senso de responsabilidade é gigante, né? Eu lembro que quando eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, a psiquiatra passou 1h30 comigo numa consulta e ao final ela disse, eu não vou lhe medicar, eu vou lhe encaminhar para uma terapia. Porque é que você precisa descobrir o porquê de você achar que você é responsável por tudo. Porque você tem que carregar isso nas suas costas, enquanto os outros estão tranquilos. Né? Eu lembro que eu tive um problema de digitação nos cotovelos, porque minha cadeira ela não tinha apoio. Então, como eu digitava às vezes 8, 10 horas por dia, eu comecei a desenvolver um problema nos cotovelos. 10 horas digitando. 10 horas digitando, o dia todo. E aí o médico me deu um atestado, disse que eu tinha que ficar 15 dias afastada, e eu não fiquei um dia. Eu só negociei uma redução de horário. Ao invés de eu trabalhar o dia todo, eu trabalhava 6 horas. Quer dizer, isso é uma coisa muito doida. Mas se você pegar seu atestado e dizer que você estava enrolando. Aí também tem esses fatores, né? Que a gente carrega na gente, esse senso de extrema responsabilidade, de cuidado, né? De achar que a gente tem que fazer aquilo. E realmente, isso é uma característica, inclusive, do burnout. Né? De você se ver realmente adoecido naquela situação, mas você não consegue sair dali. Agora, isso é um relacionamento abusivo, né? Que você apanha do seu companheiro, mas você não consegue deixar. Né? Parece muito com a coisa do... Você tem apego à sua função, apego ao seu cartório, apego àquelas coisas que estão ali, aqueles procedimentos. E aí a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, de conversar, né, com os escrivães de polícia, de dizer que aquilo não nos pertence. A gente está ali para cumprir uma missão, é o nosso trabalho, que a gente tem que fazer com responsabilidade, com dedicação, com empenho, mas aquilo não é nosso, aquilo não nos pertence. A história daquela vítima é dela, não é minha. Né? O que vai acontecer com aquela vítima quando ela sair dali, eu não posso mais querer saber, porque senão eu vou adoecer mais ainda. Né? E são essas coisas que a gente precisa trabalhar na nossa mente, e eu acho que a solução é fazer um trabalho educativo para despertar na nossa mente que a gente precisa se cuidar, de fato, e realmente fazer as terapias e buscar ajuda entre os colegas e num profissional, né? Mas olha, um relato de um, não vou falar o nome dele, mas de um escrivão ou um policial civil de São Paulo, fica a dúvida aí. Ele não bota atestado, né? Se ele vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa, eles juntam as férias, porque se eles colocar o atestado, perde metade do salário. Estranho. Porque lá é tipo gratificação. Sim. Que complementa Entendi. o salário. Tá. Então, eles não... É um dificultador, né? Pra cuidar. Então, não cuida da saúde e o policial está constantemente adoecendo. Pronto, essa é a questão da ansiedade. Né? Como eu falei outra vez, a PRF, ela tem um núcleo científico dentro dela. Né? Formado profissionais que, quando identificam algum problema, eles vão lá e fazem o levantamento daquilo ali e propõem uma solução. Né? Então, por exemplo, se a gente tem vários escrivães com ansiedade, vamos investigar isso, em vez de tratar só a doença. As causas a gente já conhece, né? A gente já conhece e a gente está tentando, assim, dar o apoio nos escrivães, e eu acho que a gestão atual, ela tem entendido que precisa mudar, né? E assim, eu entrei em 2015 e a mudança de cultura, a mudança de trabalho é bem significativa, é muito grande, e eu inclusive prefiro essa mudança que está acontecendo, essa mudança de cultura, porque antes era tudo muito manual, né? Muito... Mas hoje a gente já está tendo uma modernização de todos os sistemas. Então, a gente precisava, eu acho que a Polícia Civil, a gente está atrasado. Na minha
humilde avaliação, né? Eu acho que em relação ao TJ, por exemplo, 20 anos a gente está atrasado, na modernização que o TJ está. Então a gente está passando por essa modernização, meio que, sabe, aquela ideia dos 50 anos em 5, porque a Polícia Civil tem 40 e poucos anos. Então em 4, 5 anos a gente está resgatando essa modernização que outros órgãos estaduais né, o judiciário e outras polícias já estão muito avançadas, então a gente está passando por isso. E os escrivães que eu converso, eu digo sempre que isso vai nos ajudar muito. Concordo. E vai nos tirar um peso, uma responsabilidade que a gente não era para ter. As nossas unidades fisicamente não tem espaço para arquivo. Então você bota o seu material de trabalho em qualquer lugar, em lugar insalubre, e você fica responsável por aquilo ali. Então hoje a gente tem a digitalização dos procedimentos, hoje a gente tem várias mudanças que são muito boas. Bem significativas. Muito significativas e que vão nos ajudar a curto, a médio e longo prazo a ter um trabalho, condições de trabalho melhor. Sabe? Então, assim, a gente conhece as causas. Problemas de estrutura, que a gente trabalha em lugares insalubres, em lugares que não são seguros. A questão da sobrecarga de trabalho e de um grande número de atribuições, né? Então, a gente tem um salário defasado, assim, que só de perdas inflacionárias a gente teria que ter um aumento de 25% de salários, segundo o DIEESE nos apresentou, junto com o Simpol, um levantamento desses dados, desses números. Então, só de perdas inflacionárias a gente teria que ter aí 25%. Fora as outras coisas, enfim, né? Então, assim, o nosso salário hoje é um salário que não corresponde às nossas atividades, é um salário que está baseado em atribuições de ensino médio, não de ensino superior, né? As nossas atribuições aumentaram... Vocês ganham menos que a gente, é? Não, a gente ganha igual. As nossas atribuições, elas se modernizaram, como é que eu posso dizer? Estão mais complexas do que eram há 10, 20 anos. Mesmo assim, o nosso salário ele é baseado de acordo com a atividade, com a remuneração de ensino médio, né? E a gente... Então, assim, são esses vários fatores que são causas, né? E a gente tem uma cultura na nossa Polícia Civil que privilegia ou que não pune ou não coíbe, não vou nem falar de chegar à punição, mas não coíbe esses comportamentos. É tanto que eu, particularmente falando, né, eu não posso também divulgar outras histórias, mas vou aproveitar a minha história.